Olá, vamos dar continuidade em mais um capítulo em um livro Fique Irada, mas não exploda, mantendo a paixão sem perder a calma, de Lisa Beverly. Vamos para o quarto capítulo. Apontar, preparar, fogo. Essas palavras, visualmente carregadas, ajudam a ilustrar o círculo da ira, a progressão da ira ao pecado. Após ouvir, apontar, preparar, fogo, você não consegue se segurar e não imaginar a situação. Nós imaginamos alguém relaxado ou despreparado e que de repente se coloca numa posição de prontidão e atenção? A postura fica ereta e suas mãos se movem na direção da sua arma de defesa. Em seguida, vemos essa pessoa levantar a arma e buscar intensamente por seu alvo, buscando precisão e mentalmente anotando a distância e o estado da vítima. Uma vez que o alvo foi encontrado, tudo o que resta é a decisão de atirar, o simples ato de apertar o gatilho ou de liberar uma flecha. Finalmente, há uma pausa enquanto observamos a resposta do alvo. Eu sinto que essa sequência de palavras mostra, precisa e vividamente, não apenas o ato de atirar, mas também a progressão da ira, a raiva, a fúria. Estado de prontidão. No livro do Neil Clarke, Faça da ira a sua aliança, a ira é descrita como completamente natural, perfeitamente legítima. É aquele acontecimento interior que nos prepara para lidarmos com experiências dolorosas, frustrantes e amedrontadoras. E a ira é simplesmente um estado físico de prontidão. Ele continua a explicar. Quando estamos com raiva, estamos preparados para a ação. A ira, na sua mais pura forma, é a habilidade física ou a preparação de resposta. Claro, não há nada errado em estar pronto, disposto e capacitado para responder, ou até mesmo dizer, atirar. Nenhum dano ainda foi feito, estamos apenas prevendo o que pode acontecer. Mais adiante. A arma ainda não foi levantada, estamos meramente conscientes de que há a possibilidade de precisar dela. A prontidão é quando a adrenalina começa a atravessar nossas veias, transportando sangue para os nossos músculos enquanto eles respondem com tensão. Até mesmo nossa respiração aumenta para suprir qualquer possível aumento na demanda por ar. A batida do nosso coração aumenta de ritmo. Entramos em um estado de irritação. Aqueles ao nosso redor podem não estar cientes da alteração do nosso senso de prontidão. Eles não ouviram o comando do nosso sargento interno de preparar, mesmo que isso tenha ressoado em cada célula nervosa do nosso corpo. Há um inimigo lá fora. Esteja a postos. Prepare-se para atacar ou para ser atacada. Você ainda mede sua resposta pela intensidade dos seus sentimentos. Quão aborrecido estou, quão sensato eu sou, ou ainda, o meu raciocínio foi relevado? As forças emocionais e físicas da ira nos prepara para algo. Mas e agora? Enfrentaremos ou fugiremos? De repente, o segundo comando é liberado, apontar. Percebemos que, ao fazermos isso, tornaremos a arma conhecida. Se alguém ainda tiver dúvida do nosso aborrecimento, irá saber, com certeza. Levantamos e miramos a arma de escolha do nosso inimigo. Conseguimos mirar no alvo, mas até onde iremos? Talvez a mera identificação do ofensor alivie nossa necessidade de ação futura. Agora, estamos preparadas para o confronto. Estamos armadas, mas possivelmente não perigosas ainda. Apenas o ato de mirar uma arma não necessariamente vem seguido do compromisso de atirar. Independente de a arma ser atirada ou não, uma vez que ela é direcionada a outra pessoa, todas as dinâmicas do momento mudarão nesse relacionamento. A raiva continua e a escalada a fúria, enquanto a nossa temperatura aumenta e nesse ponto estamos comprometidos em atirar. Um elemento de desespero e medo foi introduzido. Devemos destruir ou seremos destruídas. Então olhamos para aquele transgressor como um alvo e o colocamos sobre a nossa mira. Mas onde nós atiramos?
Queremos ferir temporariamente ou talvez queremos aleijar? Para quê? De agora em diante, andem mancando. Ou será necessário eliminá-los do cenário completamente? Nesse caso, devemos mirar em um órgão vital, como o coração. Será que podemos tomar uma decisão tão importante em nosso estado de agitação? Nós devemos. Há uma urgência nos empurrando para a frente. Agora temos a certeza de que nosso ataque deve ser na cabeça e no coração. Cuidadosamente e deliberadamente miramos e esperamos pelo próximo sinal. Fogo! Apertamos o gatilho e nos chacoalhamos com a força do disparo. Por um momento fechamos os olhos ao piscar. Visualizamos o que nos espera e abrimos os olhos novamente. Ali, na nossa frente, está a destruição sangrenta. É muito mais real e horrível do que imaginamos que fosse possível. Estamos chocadas com a devastação e começamos a questionar os comandos ordenados pelo sargento, que agora está estranhamente em silêncio. O que testemunhamos? Observamos, enquanto a resposta natural da ira for escalonada a um final perigoso, um estado lamentável de fúria. Esse exemplo ilustra a linha divisória entre a ira construtiva e a fúria destrutiva. A ira seria a prontidão emocional e psicológica, a raiva seria a introdução da arma e a fúria seria a decisão irrestrita do seu uso para a destruição. As armas da ira. Repetidas vezes temos vivido o cenário de preparar, apontar, fogo, sem o envolvimento de armas físicas. Nossas armas são menos tangíveis e adquirem a forma de palavras, pensamentos ou ações. Talvez agora mesmo sua mente esteja recordando quando uma arma desse tipo que estava em suas mãos disparou. Ou talvez você se lembre de olhar para frente e se ver diante da mira de outra pessoa. É importante que passemos por exemplos práticos e detalhados de raiva e fúria, porque, volta e meia, o que nós chamamos de ira não é de fato ira, mas sim estágios progressivos de raiva e fúria. Você se lembra da história do primeiro capítulo de quando joguei o prato? Enquanto eu estava lavando a louça, minha tensão emocional me levou ao estado de prontidão da ira. Eu sabia que estava perturbada, estava lutando para me manter na linha. E então me atingiu. Permiti que a palavra ou a frase usada pelo meu marido me empurrasse para além da ira, para o território da raiva. Identifiquei meu marido como o alvo. Naquele ponto, eu ainda poderia ter me contido, mas escolhi permitir que a raiva e a fúria reinasse, e assim liberei a força inteira das minhas emoções ao lançar o prato. Agora vamos olhar para o exemplo da Escritura sobre preparar, apontar fogo. É a passagem sobre Caim e seu irmão Abel. Mesmo que você esteja familiarizado com essa passagem, por favor, dedique um tempo para revisar a história como se fosse a primeira vez que estivesse lendo. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Gênesis 4, 3, 5, NVI. Ah, não! Há um problema. Deus concedeu seu favor a Abel e sua oferta, mas reteve o seu favor de Caim e sua oferta. Imagine a intensidade emocional dessa situação. Caim havia grande expectativa de que seu trabalho fosse recompensado pelo Santíssimo. Talvez ele até tenha imaginado sua oferta fosse a superior à oferta de Abel. Afinal, ele havia trabalhado por longo período e Abel havia meramente decapitado uma ovelha num único dia. Caim ficou chocado com a revelação. Ele sabia que Deus era Deus e não queria admitir a possibilidade de que ele mesmo havia estragado tudo. A culpa tinha que ser de Abel. De alguma maneira, Abel havia deslocado a bênção da vida de Caim. Caim estava aborrecido. Ele estava mais do que preparado.
Por quê? Mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus irá nos fazer a mesma pergunta. Por quê? O que é que faz você ficar tão emocionalmente carregado num determinado momento? Qual é o verdadeiro problema? Deus estava ciente da ira de Caim e lhe fez uma pergunta muito importante. Por quê? Deus já sabia porque ele estava aborrecido. Agora ele queria que Caim soubesse. Se Caim tivesse usado o tempo para responder honestamente a pergunta, a tragédia seguinte poderia ter sido evitada. Mas Caim nunca lidou com o verdadeiro motivo dele estar aborrecido. É sempre mais fácil culpar outra pessoa do que enfrentar a verdade. Quando Caim não respondeu, Deus o alcançou e falou com ele no nível da verdade sobre onde estava o verdadeiro problema. Ele relembrou um Caim ofendido. Se você fizer o bem, não será aceito. Ele assegurou a Caim que fazer o que é certo traria aceitação, e então o advertiu. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim estava na posição de preparar. Ele estava irado, e mesmo que ainda não estivesse mirado, ele já estava pensando nisso. Deus sabia disso e o advertiu fortemente acerca da sua escolha de controlar o pecado, ou, eu deveria dizer, de não se subordinar à sua raiva crescente. Caim não controlou o pecado. Ao invés disso, esperou por uma oportunidade de executar sua vingança. Ele tinha Abel na sua mira e tudo o que faltava era um momento oportuno. Disse, porém, Caim a seu irmão: Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Gênesis 4:8, NVI. Talvez ele tenha traído seu irmão para o campo, pedindo ajuda dele ou convidando-o a olhar o restante da sua colheita. Mas em todo momento, o propósito de Caim era matar Abel. Ele não havia seguido o aviso de Deus, mas havia se entregado ao pecado, permitindo que este o dominasse. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor. O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Gênesis 4:9, 10, NVI. Caim sabia exatamente onde estava o seu irmão. Ele estava morto e enterrado no campo, cercado das frutas e das ofertas que Deus havia rejeitado. Não é interessante que Caim sabia como sacrificar, mas ele deixou para fazer isso com seu irmão ao invés de fazer um ato de obediência? Nós podemos assumir que ambos os irmãos haviam aprendido com seus pais, Adão e Eva, sobre o sacrifício de um cordeiro imaculado. Mesmo assim, Caim permitiu que sua ira percorresse o curso da destruição, indo da raiva à fúria e à cólera. Se nós fizermos o certo, seremos aceitos e ainda teremos a capacidade de dominar o pecado. Apesar de a maioria de nós nunca ter matado o irmão, literalmente, muitos de nós já testemunharam a devastação das palavras, ações, calúnias e fofocas premeditadas e negligentes. Para ter sucesso a lidar com a ira, nós devemos primeiro responder honestamente a pergunta que Deus fez a Caim: Por que você está irado? Oração. Pai Celestial, venho ao Senhor, revestido da justiça de Jesus. Senhor, quero a verdade no mais profundo do meu ser. Peço-te que abra os meus olhos para que eu saiba por que estou com raiva. Esquadrinha meu coração, revela a mim dia após dia se a minha reação a algo for de ira, para que eu possa me perguntar o porquê dela. Vamos dar o início ao 5º capítulo, Crimes de Paixão.
Era uma manhã idílica. Minha querida amiga Cris tinha vindo com suas crianças e nós desfrutávamos momentos de saborear o café adoçado com sorvete na varanda de trás da minha casa. Assistíamos alegremente as nossas 4 crianças brincando juntas e felizes no quintal. Não houve uma única briga entre os nossos 2 filhos e os 2 filhos dela. O sol brilhava sobre suas cabeças enquanto eles corriam entre as árvores e escalavam um balanço. Havia uma brisa suave afastando a umidade da Flórida e o telefone não havia tocado nenhuma vez. Nós aproveitávamos uma conversa ininterrupta por quase uma hora. Em meio a tanta tranquilidade, teria sido fácil de se esquecer das muitas tarefas que nós 2 ainda teríamos de realizar. Suspiramos, sabendo que aquilo poderia durar. Nosso café havia acabado e logo seria a hora do almoço. Enquanto chamávamos os nossos pequeninos para dentro, eu refletia convencidamente sobre os meus filhos. Que filhos felizes e bem-criados eu tenho! Eu afagava a cabeça deles enquanto entravam pela porta de correr aberta. Um comportamento tão excelente deve ser muito bem premiado. Todos haviam compartilhado tudo, tão bem e brincado tão amorosamente. Espere um minuto, Cris. Nós iremos acompanhá-lo até a saída. Tenho algo que quero dar para as crianças, já que brincaram tão bem juntas. Fui à cozinha e peguei uns sacos de bala de dinossauros. Aqui está um presentinho para depois do almoço. Cada um de vocês pode pegar 2. Austin, você pode distribuir? Desejei uma quantidade generosa na mão do meu filho, de cabelos enrolados, de 2 anos. Ele estendeu sua mão um pouco hesitante para o amigo de 6 anos, que, animadamente, escolheu 2 das balas mais brilhantes e coloridas. Em seguida, Addison, meu filho de 4 anos, pegou 2. A filha da minha amiga estava esticando o braço para pegar suas balas, quando, de repente, Austin fechou a mão com os punhos cerrados. Austin, dê os dinossauros para Rich. E o encorajei. Não, respondeu Austin. Quando ele me olhou de relance, reconheci a determinação em teus olhos. Austin, tem muito mais lá dentro. Dê as 2 balas dela. Se não gostar das 2 que sobrarem, você pode escolher dentre as que estão no saco. Sua única resposta foi se enrolar envolto da caixa de correio e balançar a cabeça negativamente. Agora eu estava ficando envergonhada. Havia sido razoável e até reconheci, no momento, que ele não era a melhor escolha para distribuir as balas. Mas ele não era egoísta. Minha amiga realmente tinha que ir embora, então corri e peguei o restante de bala do saco e ofereci para sua filha. Enquanto eles entravam no carro e afivelavam o cinto de segurança, Austin permanecia firmemente preso à caixa de correio. Decidi ignorá-lo no momento. Despedi e me desculpei pela grosseria do Austin. Enquanto acenava adeus e os perdi de vista, chamei meu filho. Vamos, Austin. Nós iremos entrar agora. Addison alegremente correu para dentro, mas Austin se recusou a deixar seu lugar. Tranquilamente, eu caminhei até a caixa de correio, esperando que nenhum dos meus vizinhos estivessem testemunhando o episódio. Quando me dei conta de que não conseguia persuadi-lo a entrar, olhei para os lados e o arranquei da caixa de correio. Claro que um carro passou ali no exato momento. Tentei olhar tranquilamente enquanto arrastava um menino de 2 anos de idade gritando e se esperneando pelo gramado da frente. E se alguém pensasse que eu estava sequestrando? Lá se foram os meus pensamentos orgulhosos de autorreflexão sobre a minha educação materna. Uma vez dentro de casa, as coisas melhoraram. Abri seu punho, retirei os doces, joguei-os fora e falei para ele subir e ficar no seu quarto até que se acalmasse, e fui para a cozinha. Mas ele não tinha intenção de se acalmar e nem de ir para o quarto. Eu não vou para o meu quarto, ele declarou. Sim, você vai, respondi calmamente, permanecendo na cozinha. Eu não vou para o meu quarto, ele gritou mais alto. Claro que vai. Você vai me obedecer. Eu mantinha minha voz calma e quieta. Não, eu não vou para o meu quarto, ele gritou, mas dessa vez
Notei que a sua voz não vinha mais da sala de estar, e sim da metade da escada. Sim, você vai, eu respondi. Gesticulei para o Addison silenciosamente espiar no canto e me dizer onde o Austin estava. Ele está sentado no topo da escada, o Addison me informou num sussurro. Eu não vou para o meu quarto, Austin gritou novamente. Dessa vez apenas ignorei suas ameaças e comecei a conversar com Addison. O Austin continuou com suas declarações de independência por cerca de mais de 15 minutos, embora com menos zelo. Então eu ouvi dizer enfaticamente: eu não vou dormir, eu não vou tirar um cochilo. Ele repetiu essas frases algumas vezes, mas então ficou em silêncio. Observei pelo canto, esperando que fosse encontrá-lo dormindo no alto da escada, mas ele não estava à vista. Silenciosamente, subi a escada acima e o encontrei adormecido em sua cama. Por que lutamos com tanta força? De alguma forma, o Austin sabia que estava errado e até sabia do que precisava. Ele havia se colocado para cochilar, protestando por todo o tempo. Por que havia lutado tanto? Ele provavelmente estava exausto e cansado. Respondendo à pergunta, por que lutamos com tanta força? Especialmente quando estamos exaustos e cansados. Acredito que pelo mesmo motivo pelo qual meu filho lutou. Na sua mente havia definitivamente uma razão para protestar. Certo ou errado, ele achou que seu direito havia sido violado. Ele não queria compartilhar os dinossauros. Enquanto olhava o monte dele diminuindo em sua mão, alguma coisa nele estalou. Ele fechou os punhos, sinalizando que já aguentara o suficiente. Eu não me importo com o que minha mãe diz e nem o que nenhuma outra pessoa diz. Eu não vou compartilhar mais nenhuma dessas balas. Quando ele acordou na sua soneca, num estado razoável e calmo, eu o informei de seu comportamento era inapropriado e não seria recompensado. Afinal, ele não havia conseguido nenhuma bala de dinossauro com isso. Não pense que eu estou defendendo seu comportamento ou seu egoísmo. É comum as crianças exemplificarem de forma crua e óbvia o que os adultos aprenderam a mascarar com sutilezas. Nosso contentamento educado geralmente esconde o problema. Eu havia mantido a calma durante o episódio, não porque sou tão adepta a esse tipo de comportamento materno. Há alguns de nós que realmente é. Eu preciso da graça e da sabedoria de Deus nessa área da criação. Mas por que me identifiquei com ele? Várias vezes eu havia lutado com o sentimento de frustração e violação sem saber como verbalizar isso. Então eu fazia declarações nada razoáveis de independência, como se dissesse: farei isso, não apenas sob protesto, e será quando eu estiver pronta, será no meu momento e do meu jeito. Nós sempre ficaremos irados quando nos sentirmos violados, quando alguma parte da nossa pessoa for, de fato, ou parecer estar sendo transgredida. Nós já definimos a ira como um estado físico agitado ou excitado de alta conscientização. Portanto, não temos que ir muito longe para percebermos que a ira também engloba a paixão. As pessoas ficam aborrecidas nas áreas em que sente grande paixão. Por exemplo, você pode me irritar em algumas áreas, que não ficarei aborrecida nem brava com a provocação. Essas áreas variam e mudam conforme eu, infelizmente, amadurecia e conforme as situações e as condições da minha vida mudaram. A paixão da ira. Quando eu estava no ensino médio, não havia nada mais ardente de paixão ou mais terrível do que a expectativa de servir de piada por causa do meu olho artificial. Lembro-me de um incidente em particular onde reagi furiosamente. Foi um jogo de futebol americano. Vários amigos e eu nos espremíamos na arquibancada para pegar nossos lugares. Sempre odiei esse caminho, porque sabia que assim estava à vista de todos e eu era extremamente autoconsciente. Eu era a última pessoa da fila a pegar os assentos. Enquanto passava pelos espectadores perturbados, me desculpava. Enquanto passava por eles,
Um, particularmente rude e grande, disse: "Tudo bem, mono-olho." Imediatamente minha face corou. Parei e me virei para ele. "Você me chamou de quê?" Perguntei, desafiando-o a falar isso na minha frente, ao invés de fazê-lo nas minhas costas. Ele foi de encontro ao meu olhar, fixado, e repetiu: "Mono-olho." Antes que eu me desse conta do que havia acontecido, o meu refrigerante já estava todo em seu rosto. Virei e procurei por meus amigos, mas eles já estavam sentados, perdidos no mar de colegiais. Passei pela plateia chocada, tremendo de raiva e de medo. Nem me lembro do que ele disse em resposta. Claro, todos ali tinham presenciado minha explosão, mas ninguém ouvira as palavras dele. Encontrei meus amigos e me sentei. Logo recebi a informação de que aquele garoto tinha intenção de me bater no final do jogo. Estava irada demais para ligar. Devolvi alguma ignorância do tipo: "Eu não me importo. Ele não me põe medo." Mas era mentira, eu estava apavorada. Grudei nos meus amigos até que estivesse em segurança no carro dos meus pais e temi retornar à escola na semana seguinte. Estava certa de que ele me encontraria e me mataria, de um jeito ou de outro. Surpreendentemente, ele nunca me perturbou de novo, mas vivi com medo constante de que alguém me chamasse de todo tipo de nomes, e eles o fizeram. Eu me exaltava quando dizia respeito ao meu olho. Quando alguém me chamava de ciclope, meu mundo desabava. Eu ansiava que acabasse a aula para poder ir me esconder no meu quarto. Mas isso foi há mais de 20 anos. Agora estava cansada e me sentia segura e amada no meu relacionamento com meu marido e com os meus amigos. Aprendi que a minha aparência não mede a minha pessoa. Graças a Deus. Meus horizontes foram largamente expandidos desde o ensino médio. Eu mais era definida ou limitada segundo as minhas experiências do ensino médio. Tornara-me cristã e aprendera a olhar para dentro de mim. Agora sou uma adulta crescida com 4 filhos próprios. Não ligava se alguém me chamasse por apelidos, mas não continuava bem se alguém mexesse com os meus filhos. Eles seriam o meu mais novo motivo de paixão. Minha resposta inicial era de imediatamente pular e protegê-los de qualquer possibilidade de dor. A ira no tratamento com eles não acionava uma recorrência da minha ferida pessoal. Ao invés disso, acionava uma resposta passional e protetora em algum lugar entre uma ursa-mãe e uma mãe normal. Estou ciente de que sou possivelmente passional em excesso nessa área. Portanto, tento sempre me afastar e observar se minha proteção é realmente necessária. Afinal, tenho 4 filhos e eles não reagem tão facilmente como fiz. Vamos olhar de novo para o meu incidente na arquibancada. No momento, eu deveria ter achado impossível não jogar o refrigerante. Não poderia imaginar relevar ou escolher ignorar o comentário. Para mim, era uma questão de vida ou morte. Se o jovem rapaz tivesse, de fato, me atacado, lutaria com toda a minha força e nunca pensaria em me desculpar por ter jogado o refrigerante no seu rosto. Eu era ignorante e apaixonadamente exaltada. E é porque minha falta de paixão que hoje não reagiria assim nesse mesmo incidente. Não, ainda tenho essa paixão, mas ela não é mais importante para mim. Não é mais uma violação. Mesmo assim, isso não significa que eu não valorize a opinião alheia sobre outras áreas da minha vida. E é possível que essas áreas mudem novamente com o passar de mais de 20 anos. Vamos expandir ainda mais nossa definição de ira. É um estado emocional e físico elevado de preparação para defender algo sobre o qual somos passionais. E somos passionais quando algo é importante para nós. Geralmente, não ficamos irados como coisas triviais, a não ser que elas estejam relacionadas a algo ou elevadas numa escala de importância para nós. Agora, vamos olhar para a paixão. Nossa cultura costuma limitar a paixão para o âmbito sexual, mas paixão engloba um aspecto muito mais amplo e é evidente no indivíduo muito antes que um desejo sexual seja despertado. Precisamos de uma definição clara de paixão. A definição disso é única.
porque engloba ambos os extremos da emoção humana, amor e ódio. A paixão é associada de perto com as seguintes palavras de apego: emoção, entusiasmo, excitação, desejo, afeição, amor, afeto, ardor, anseio, cobiça e luxúria. É também associada a essas palavras igualmente fortes de alienação e distanciamento, como fogo, explosão, fúria, ira, raiva, indignação, cólera, ressentimento, veemência e furor. Tendo em vista os significados de paixão acima, vamos examinar o versículo da carta de Tiago. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago 1,12. Esta é a promessa e a demonstração que precede o aviso. Eu creio que isso segue o aviso que Caim recebeu. É a promessa de bênçãos àqueles que escolhem o caminho da vida. Claro, Caim não dominou e nem resistiu à tentação, mas ao invés disso, assassinou seu próprio irmão. A Escritura continua e diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Desculpas. Não permita que ninguém diga que Deus está fazendo com que este ou aquele seja tentado. Acredito que outra maneira de dizer isso seria: nem tente culpar Deus por isso. Talvez você se lembre do personagem Gerald de Flip Wilson, que sempre surgia com a desculpa: o diabo me fez fazer isso. Não acredito que crentes chegariam a dizer: Deus me fez fazer isso, ele me fez adulterar, ou ele me fez atirar naquele homem. Creio que há outra maneira de nos inadvertidamente culparmos Deus. É quando dizemos: não consegui fazer nada. É quando contradizemos Deus, que nos diz a Bíblia que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e dizemos que o pecado nos seduz e nós não temos controle sobre ele. Pode ser que não falamos isso com nossa boca, mas muito provavelmente fazemos isso com o nosso estilo de vida. Não se alongue. Depois, havendo a concupiscência concedida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Tiago 1,15. Quando as concupiscências ou as paixões não são controladas em nossos pensamentos, elas deixam o útero do esconderijo e do silêncio virem à tona ao mundo de forma tangível e presente como o pecado. Um exemplo óbvio disso é um homem e uma mulher que se desejam sexualmente. Eles frequentemente perpassam imagens do seu objeto de desejo nos seus pensamentos. Muito antes de haver qualquer tipo de contato físico, há uma fantasia mental constante. Então, uma progressão de um pensamento passageiro durante o dia, que na primeira impressão pode até parecer uma violação. O que me levou a pensar nele desta maneira? Progride para uma meditação durante a noite. Imagino como seria estar com ele para compartilhar sua atenção e seu afeto. Logo, a linha entre a fantasia e a realidade está embaçada. Pensar no outro gera um anseio. Inicialmente é uma atração emocional, que logo se torna uma atração física. Fantasiar sozinha não é mais suficiente. Tem que ter contato. Ele sente a mesma coisa? Eu preciso saber. Talvez esse contato pareça inocente, uma mera sondagem, mas que rapidamente segue adiante. As chamas do desejo foram sopradas pelas meditações desse indivíduo desejoso e agora está queimando fora de controle e ameaçando queimar se não for saciada. O contato físico segue e é tão intenso que eles são arrastados pela enchente apaixonante e pelo fogo de suas próprias imaginações. Segue-se o adultério e a fornicação, trazendo por fim a morte.
morte para o casamento, perdido para o divórcio, morte para a liberdade, porquanto eles se tornaram escravos da paixão, morte à pureza sexual, porquanto o leito do casamento é corrompido. O mesmo é válido para a ira. Alguém a ofende e a princípio você só consegue pensar na ofensa. Você então considera o que seria verdadeiramente prazeroso dizer ao ofensor, se tivesse a chance. Você já imagina as pessoas que precisa ficar sabendo das ofensas dele contra você. Possivelmente elas podem aconselhá-la. Se você já mantém um relacionamento com esse alguém há um tempo, pode querer contar também das ofensas anteriores que arquivou na sua memória. Agora, a ofensa já cresceu e precisa de mais tempo do seu pensamento. Ela requer notariedade e na próxima vez que você vir esse indivíduo, estará desconfortável na sua presença. Você evita olhar para ele no olho e sente um falso senso de superioridade ou uma distância desagradável. Neste caso, a paixão da qual falamos é o ressentimento. Crescendo no útero da sua mente está a ofensa. Não demora muito para você se perceber impaciente e áspera com esse indivíduo. Você se irrita até de ouvir alguém cumprimentá-lo. Da ira ao ressentimento e ao 3 pontinhos. Começa o pecado. A ira deixou de ser um descontentamento temporário para se tornar um ressentimento duradouro. Progrediu de ira para raiva e essa sempre busca uma forma de escape. É desconfortável demais segurá-la por muito tempo. Você se perde na fúria, faz fofoca e calúnia numa tentativa de puni-lo. A raiva busca a punição ou a vingança a todo custo. O ódio entra e logo na sequência vem a morte dos relacionamentos quebrados, confiança destruída e raízes profundas de amargura. A morte sempre representa a ausência da vida. O ódio escurece o coração, sugando sua vida. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. 1 João 3,15. Vamos olhar para essa escritura. Primeiramente diz que qualquer, isso inclui todo mundo. Não há nenhuma cláusula de exceção no rodapé da página dizendo: isso inclui todos que já foram maltratados pelos seus irmãos. Quando a escritura diz qualquer, quem quer que seja, ou todos, significa que isso se aplica a cada um de nós pessoalmente. Não temos a opção de dizer: mas você não sabe o que ele fez. Quando Deus dá uma instrução que inclui todos, como esta, não é apenas uma verdade que ele quer nos aplicar, mas é também uma verdade que ele quer nos equipar para a vida. Deus disse que qualquer que odiar o seu irmão é um homicida. Isso é forte. Não quero ser chamado de homicida, porém posso dizer honestamente que houve momentos na minha caminhada cristã em que o ódio era encontrado nos lugares mais profundos do meu coração. Isso significa que estou condenada eternamente como uma fora da lei ou uma homicida? Sim, caso isso permita e permaneça e cresça sem controle. Não, se eu não permitir e controlar. Cada um de nós já experimentou a graça poderosa e a misericórdia protetora de Deus. Nenhum pecado é ato escuro ou abominável demais para que ele não perdoe. Deus não perdoa os homicidas? Então por que ele fala que nenhum homicida possui vida eterna permanecendo nele? Em primeiro lugar, há uma vasta diferença entre aquele que comete o ato físico de assassinar, seja um crime passional ou premeditado, e apenas posteriormente se arrepende de seu crime, e aquele que vive num estado permanente de homicídio em seu coração. Nós devemos ver com uma perspectiva do reino, não pela perspectiva do nosso sistema judicial terreno. Quando um cidadão desse mundo assassina outro, ele pode muito bem pagar com uma prisão perpétua pelo seu crime. Mas nós não somos mais cidadãos desse mundo, pois a Escritura nos diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos
e da família de Deus. Efésios 2, 19. Nós não somos mais governados pela lei desse mundo, mas pelas leis do céu. Os céus não governam pelas regras visíveis e pelas leis marcadas em pedras, mas pelo código secreto escrito no nosso coração. Regras inanimadas, gravadas em pedras, são para os mortos, para os duros de coração. A lei da liberdade não é para os corações de pedra, mas para aqueles de carne. 1 João 3,15. Foi escrito para os cristãos como um aviso de que, quando nós odiamos nosso irmão, a vida eterna não mais reside em nós. No reino deste mundo, você precisa matar para ser classificado como homicida, mas no reino e na casa de Deus, tudo o que você precisa fazer é odiar. É importante notar que corações de carne possuem uma maior capacidade por amor e dor do que os corações de pedra. Se permitimos a raiva por causa de uma dor ou uma ferida intensa, ela irá lentamente, mas certamente deslocar a vida eterna e o perdão de Deus na nossa vida. Nós ficamos pesados e esgotados. Acharemos mais e mais difícil perdoar os outros, mesmo os que não o tenham ofendido anteriormente. A ira não é mais temporária e passageira, ela se torna nossa paixão. É exaustivo viver constantemente no limite da raiva. No primeiro momento, nosso coração nos convence numa tentativa de trazer luz para a nossa verdadeira condição. Então, ele começa a nos acusar quando essa luz é submetida pelo raciocínio e pela raiva. Mas, até mesmo o cristão de coração mais duro pode ser liberto pela força da verdade da palavra de Deus. Eu já confessei que eu mesma possuía raiva em meu coração, desde que me tornei cristã. Estou condenada para sempre? Não. Escolhi não permitir que isso permanecesse. Você deve guardar seu coração, assegurando-se zelosamente que este permaneça livre de qualquer ofensa não resolvida, que havia sido encorajada ao se permitir que a ira progredisse ao estado de raiva, fúria e cólera. Para alguns, a mensagem desse livro é como um martelo. Você pode estar agora mesmo lutando a guerra da razão na sua mente. Uma voz traz as vozes, as faces e os nomes daquele que o feriram e suplica que você perdoe e libere, enquanto outra voz continua a justificar qualquer raiva ou ressentimento aos outros. Se entregue a essa primeira voz. Pare de continuar a justificar sua raiva e permita que o Espírito Santo caminhe mais junto a você neste caminho de vida. Oração. Pai Celestial, venho a Ti no nome de Jesus. Confesso que há ódio escondido no meu coração. Senhor, eu não quero mais que isso resida ali. Escolho vida e não morte, bênçãos e não maldições. Renuncio ao ódio e me arrependo dele com a mesma intensidade que me arrependeria de um homicídio. Obrigado por abrir os meus olhos e me revelar a verdade. Ensina-me a irar sem pecar. Esse foi mais alguns capítulos desse incrível livro. Voltaremos em breve no capítulo 6.